Olá, muito bom final de semana, bom sábado, começando o nosso final de semana com mais um Sindasp Podcast, o podcast sindical. E esse final de semana especial, porque o nosso convidado é especial, que trabalha, que exerce uma atividade nos movimentos sociais, que é um ativista, é engenheiro agrônomo, é professor também, professor no Quilombo Vidal Martins, conselheiro do Conceia e também se intitula como agricultor. Eu estou falando do Fábio Coimbra Ferraz. É isso, Fábio? Bem-vindo! Muito obrigado, Daniel. Obrigado aí a toda a equipe do Sindasp. É um prazer estar aqui participando desse podcast, meu primeiro podcast. Então, vamos lá, tentar dar o meu melhor aqui. É isso aí, isso aí. Na verdade, assim, ó, fica bem à vontade com o bate-papo. Na verdade, qual é a proposta dos podcasts? A gente contar um pouco dessa história, a nossa base representada, que é do nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores, Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa, Informações de Santa Catarina, que nos assiste todo final de semana e também fica no YouTube, fica no nosso canal, né? Também contar um pouquinho da história e a gente traz aqui para a bancada pessoas com história, como é o teu caso, que eu já sei, que eu já te conheço há algum tempo, então eu sei que tem bastante história para contar. Mas antes de entrar nas histórias que o Fábio tem para contar, eu já quero pedir para vocês que estão nos acompanhando, não se esquece, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, manda pergunta também para o Fábio, que o Fábio é um parceiro de longa data também, e nós temos essa relação, e em relação aos projetos que ele vai falar um pouquinho aqui, manda pergunta que daí a gente caminha para o Fábio e já fica a proposta, porque é muita história, não cabe num programa só, isso aí eu posso te dizer. Então, Fábio, como é que começa a tua história, então, em termos da agronomia? Tem a questão da Floripa sustentável, tem a luta urbana, a luta rural, tem tanta história para a gente estar falando, mas como que o Fábio começa a ter esse link aí com os movimentos sociais? Olha, Daniel, a história é longa, mas eu vou tentar resumir um pouco, né? Hoje eu estou aqui enquanto assentamento Comuna Maria de Souza, né? Que é um assentamento da reforma agrária que ocupou uma terra em Florianópolis, em um local, um território urbano, mas reivindicando a produção de alimentos, reivindicando a questão agrária. Então, né, hoje não é apenas o Fábio que está aqui, né? É o Fábio, agricultor, assentado, representando todo um coletivo. Mas eu sou natural de São Paulo, vim para fazer agronomia com 22 anos aqui na UFSC e, incrivelmente, nem sabia o que era agronomia. Quando cheguei lá, fui descobrir na primeira aula de introdução à agronomia, falei, meu Deus, caí de gaiato, mas acertei, né? E graças à agronomia, entrei no movimento estudantil, que era um movimento de muita força dentro, né, do corpo do movimento estudantil, que foi o que me aproximou do MST, da luta dos pequenos agricultores, dessa questão da agroecologia, da luta pela terra. E aí daí foi, né, um tiro de sniper, foi embora numa linha reta, só em ascendência. Me encontrei, né, de fato na militância. Sou uma pessoa muito proativa, muito enérgica, muito impulsiva, então consegui canalizar toda essa minha energia em prol de alguma coisa que creio que faria sentido, né, que é a luta de classes. Ah, que bacana. Então, veio para Santa Catarina para fazer a diferença. E tu falou da questão do assentamento Amarildo, essa história começa aqui em Florianópolis, né, algum tempo atrás, né? Como começou a história? Quando o Fábio encontra o assentamento, qual foi a conexão em relação a isso? Então, Daniel, é engraçado, porque apesar do estado de Santa Catarina ter uma força muito grande de luta pela terra, né, principalmente vinculado ao MST, é uma coisa muito do Planalto para cima, né? A gente não vê o movimento ocupando muito essa questão na faixa litorânea, até porque também existe um grande preconceito, né? Os pobres quer ter uma casinha na praia, né? Sim. E não que seja esse o objetivo, mas qual o problema, né? Por que não? Uhum. Né? Por que colocar a faixa litorânea só
para os grandes ricos, para a burguesia, enquanto que os trabalhadores têm que ficar sempre em cima do morro ou isolado no oeste catarinense. Então decidimos em 2013, né, junto com diversas organizações, foi um movimento de unidade entre sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, movimento estudantil, e resolvemos ocupar um grande latifúndio, depois de muita pesquisa, tentando encontrar áreas em Florianópolis, e descobrimos um latifúndio de 900 hectares, né, na 401, ali na altura do Ratones, um absurdo, uma terra grilada, né, reivindicada ali pela família do Paludo, o antigo deputado do Partido Arena, né, o único partido da ditadura. Então, encontramos esse terreno, fizemos a ocupação, ali residimos por 4 meses, graças a muito apoio, né, um grande grupo de apoio dessas diversas organizações que eu citei. O SIDASP é uma delas, desde o início de 2013, ali quando a gente começou nossas lutas, o SINDASP, junto com outros sindicatos, sempre esteve muito forte com a gente. Então, é importante ressaltar que, apesar dessa iniciativa de organização vinda especificamente de um grupo, se não fosse a grande unidade entre essas diversas esferas de esquerda, jamais haveria possibilidade hoje da gente ter um assentamento em Águas Mornas, que é o assentamento mais perto da capital. Sim, que bacana. E quando compara essa área, que latifúndio, 400 hectares aqui dentro de uma ilha... 900. Desculpa, 900 hectares numa ilha, realmente é um latifúndio que... É grande. É bem grande, mas qual foram as pessoas, qual é o tipo de pessoas que ocuparam lá esse latifúndio? Quem eram os Fábios que estavam lá? Quem eram os Amarildos? Os Amarildos. Os Amarildos e as Cláudias, né, que a gente falava bastante e ainda fala. Isso foi muito nos questionado pela mídia convencional, né? Mas quem são vocês? Da onde vieram? Nós fizemos até um vídeo uma época, nós somos o povo brasileiro, né? Porque muito... Não, chegamos ao ponto em que a própria prefeitura de Florianópolis, junto ao governo do estado, a própria prefeitura, junto ao governo do estado, se organizaram para pagar passagem para as nossas famílias voltarem para suas terras. Então, na hora de vir aqui para construir o asfalto, para construir os prédios na beira-mar, para construir toda essa estrutura que tem hoje Florianópolis, o povo do norte, do nordeste, é interessante. E aí, na hora de conseguir lutar por uma moradia, uma residência, não, volta para sua terra, que aqui não é o teu lugar. Então, a gente vê que essa migração interna em busca de trabalho e de melhoria de vida ainda é vista de uma forma extremamente xenofóbica dentro do nosso próprio território, né? E isso se expressa principalmente nesse negócio do Sul é meu país, que a gente teve visto nos últimos anos, mas somos o povo brasileiro, da onde que tinha gente lá? Tinha gente do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, muitos manezinhos, né? Então, mas a nossa definição é essa, é o povo brasileiro, né? A gente tem que parar de olhar um pouquinho essas fronteiras e entender que a moradia é um direito humano, né? Moradia é um direito humano, já. Hashtag fica a dica, né? Isso aí, inclusive, é um direito constitucional, né? E aí, já fala, eu ouvi atentamente a fala do Fábio, já me lembrou, o Zé Ramalho já dizia, né, na música Cidadão, né? Quando na hora de construir, a gente serve, mas agora, na hora de ter direito de entrar e usufruir, daí o trabalhador não serve, né? Mas Fábio, como desenrolou essa história lá do assentamento, que hoje é assentamento, né, do Amarildo, mas naquela ocupação, depois teve um desenrolar, teve inclusive briga na justiça, né? Depois o capital, né, autoritário, como sempre, foram lá e retiraram o pessoal. E como se desenrolou essa ocupação? Olha, eu acho que essa é a pergunta central, Daniel, porque se tem uma coisa que a gente faz questão de frisar, é que só a luta muda a vida. E quando a gente fala isso, não é só uma questão de retórica. Hoje os Amarildos são prova disso, de que a insistência no processo de luta organizada e coletiva gera, sim, um resultado político positivo, né? Então, por que eu digo isso? Porque hoje a gente tem essa condição de ser assentado graças a uma investida muito forte por parte do coletivo de se organizar e não se dar por vencido. Nós fomos desapropriados de forma forçada em abril de 2013 e fomos realocados em uma área privada em Maciambu, na Palhoça. Que fomos descobrir que não era uma área privada, era uma terra indígena em conflito, né, que é ali o pessoal dos Guarani. Então, nós fomos alocados ali intencionalmente para entrar em conflito com os Guaranis.
Só que o capital não imaginava é que a solidariedade é a mãe de todos os povos. E como bons comunistas que somos, né? O que a gente fez? Fizemos uma aliança com a companheirada indígena. Então, a partir do momento que a gente sai ali também do território do Morro dos Cavalos, o local supostamente privado em que a gente estava ocupando, a gente deixa ali para a companheirada dos Guarani. Então, passaram a ocupar os dois lados da rodovia. Isso foi muito estratégico, porque a partir disso ocupamos diversas vezes a rodovia, reivindicando a TI Morro dos Cavalos. Mas depois ocupamos mais 2 terras no Rio Vermelho, né, retornamos para Florianópolis, sofremos uma investida aí da direita, fomos desapropriados novamente, não nos demos por vencido, ocupamos o INCRA em plena Copa de 2014, e eu acho que aí foi crucial, tá, Daniel? Porque nós levamos bode, levamos galinha, levamos porco, levamos todos os bichos para dentro do INCRA. E aí um órgão que não sabia, não tinha terra nenhuma para apresentar, em 7 dias de ocupação durante a Copa do Mundo, apareceu as terras. Aí o capital se coçou, né? Porque o mundo inteiro estava olhando para cá agora em 2014, na Copa do Mundo. A Copa do Mundo era aqui no Brasil, para quem não lembra. Aí o capital teve que se coçar. Foi estratégico, diria a gente, porque foi no momento em que a gente estava numa decaída muito forte, né? Saímos de 450 famílias em Florianópolis e chegamos a 100 famílias no Maciambu. Né? E esse peneiramento, esse esvaziamento da luta se dá pelas dificuldades materiais. As crianças que estavam na creche em Florianópolis, nas escolas, os empregos, a ausência de transporte. Então, muitos perguntam, nossa, mas tinha tanta gente, hoje tem tão pouca. Porque essa é a estratégia da burguesia, do capital. Isolar os movimentos de resistência de forma que eles se enfraqueçam e se esvaziem por si só. Mas estamos aqui, prova viva de que só a luta muda a vida, né? Só luta muda a vida, só já fica a dica também. Fábio, e aí hoje onde está essa população, esse pessoal, esse povo? Está assentado? Do assentamento. Hoje o nosso assentamento ele fica em Águas Mornas, ele é um assentamento muito diferente da realidade dos outros assentamentos, porque ele é um assentamento pequeno só de 8 famílias. É um assentamento de 130 hectares e é o primeiro PDS do estado. Isso é muito importante colocar, porque é a nossa forma também de ver a questão da luta por território. Então, o PDS é um projeto de desenvolvimento sustentável. E esse é um modelo onde a gente, por exemplo, não divide em lote o assentamento. Todo o assentamento é território de todas as famílias. Se hoje eu, Fábio, quiser ir embora do assentamento, eu não posso vender o meu lote, porque eu não tenho lote. Essa, para nós, é a estratégia fundamental para manter um trabalho de unidade e de coletividade. Porque se tem uma coisa, Daniel, que faz a gente se manter unido, é justamente não ter divisão, não ter muros ali entre um lote e outro. Então a gente é obrigado a fazer as pazes, porque a gente vai se ver todo dia. E a nossa produção, que é 100% coletiva também, um trabalho coletivo que de muito esforço, às vezes a gente tem que dar 3 passos atrás para pegar na mão daquele camarada que está mais lento, mas isso é fundamental para manter a unidade. Tem uma frase, Daniel, que a gente gosta bastante de usar lá, que chega a ser clichê para nós no assentamento, mas sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Então isso para nós é crucial para manter a unidade ali e essa compreensão de território como um bem comum. Tá aí uma coisa que a gente aprendeu muito com os Guarani, lá na TI do Morro dos Cavalos. Sim, que bacana. Sozinho a gente pode ir rápido, mais rápido. Mas junto a gente vai bem mais longe. Vai bem mais longe aqui, o pessoal lá. E agora, dentro do assentamento, que daí tem essa questão de desenvolvimento sustentável, o assentamento hoje ainda contribui com o desenvolvimento urbano também, né? Então, essa questão daquilo que geralmente quem está nos assistindo às vezes acha que o urbano está diferente do rural. E qual é a tua mensagem em relação a essa questão de literalmente luta de classes, né? Inclusive, o que o urbano pode contribuir com o rural e o que o rural, inclusive, do assentamento está contribuindo com o urbano? Olha, Daniel, eu gosto de ficar pegando, né, frases de várias organizações, de várias pessoas, porque eu acho que é isso, né, a construção coletiva, o acúmulo que é bom a gente tem que trazer para si e repassar. E uma coisa que a gente aprende muito com o MST é que a luta não para quando se conquista o chão. E por nós chegarmos a 450 famílias e hoje ser um assentamento de apenas 8, o nosso compromisso é fundamental em manter a nossa luta, o nosso apoio. A gente faz questão
de deixar claro que a gente segue apoiando firmemente diversas ocupações de forma ativa, nós incentivamos as famílias a fazerem ocupações, nós fazemos organização de formação política para as famílias fazerem ocupações, porque é um direito mesmo e assim deve ser feito. Mas, para além disso, a gente também destina diversas cestas, a gente trabalha com modelo de cestas, né? A gente compõe aí uma sacola com folhosas, legumes, frutas, raízes, e faz essa entrega semanal na Grande Florianópolis, em diversos pontos da cidade. E uma das nossas estratégias é vender para quem pode pagar, doar para quem precisa comer. Então, hoje a gente doa para 2 cozinhas comunitárias, a gente doa para 3 ocupações urbanas, a gente doa para os Guarani no Morro dos Cavalos. Isso a TV não mostra, mas está aqui o Sindasp mostrando, né? E tu pode dizer para nós aonde a gente consegue adquirir essas cestas aqui na cidade? Ó, o nosso canal de informação principal, né, é o WhatsApp, mas o pessoal acaba sempre vindo atrás da gente a partir do Instagram, que é @assentamentoComuna. Comuna de quê? De comunista, de comunidade, de coletivo. A gente fez questão de demarcar o nome do assentamento com essa compreensão. Estamos tentando. A gente brinca que ali o assentamento Amarildo é um pequeno germe do que a gente chama de poder popular, né? Que é um território autônomo. Acho que quando a gente fala em poder popular é disso que se trata, né? Dar autonomia para os povos a partir da auto-organização no seu território. E a gente tem hoje 12 pontos de entrega coletiva em Florianópolis, do norte da ilha ao sul da ilha, de leste a oeste e também no continente. Tinha 12, agora 13, porque a partir de semana que vem aqui no Sindasp também vai ser mais uma célula de consumo responsável desses... História da classe trabalhadora. Desses que eu, inclusive, já fui cliente. Agora vamos falar a linguagem do capital para vocês. Nós vamos usar o veneno de vocês mesmos. Já fui cliente da comuna e atesto produtos, inclusive orgânicos, né, Fábio? Então, são produtos cestas de alta qualidade. E assim, como o Fábio coloca, né, vende para quem consegue pagar e doa para quem precisa. Dentro desse trabalho de projeto social, o Fábio também é conselheiro do Conceia, né? Uhum. Que é o que é o Conceia, qual é o teu papel, inclusive, você tem tanta pergunta, tem tanta história para a gente contar aqui, não vai dar num só, Juan. Só me deixa um espacinho para fazer a propaganda no final ali para o Quilombo Vidal Martins, que vai ser fundamental. Claro. Não, mas antes, o pessoal que tiver interesse nas cestas, que é daqui de... mas o pessoal que quiser interesse, se tiver interesse nas cestas aí, pode procurar no Instagram, Assentamento Comuna. Assentamento Comuna, lá, procure lá, que toda quinta-feira, né, que tá vindo. Quarta e quinta a gente faz entrega. O pessoal vem para cá, para Florianópolis, fazer a entrega dessas cestas e pode entrar em contato lá que vai servir, e eu garanto a qualidade dos produtos. Mas do Conceia também tem a questão do que é professor no Quilombo também, mas vamos falar um pouquinho de Conceia. Olha, Daniel, o Conceia é uma ferramenta muito interessante, apesar de não ser uma ferramenta deliberativa, é uma ferramenta consultiva vinculada diretamente ao Gabinete da Presidência da República, que é o Conselho de Soberania e Segurança Alimentar. Então, é um órgão criado com 1/3 de participação do Estado e 2/3 de participação da sociedade civil. E esse órgão tem a função de organizar, mapear o problema da fome no Brasil, mapear soluções para resolver essa questão da fome, com garantia de segurança alimentar, de soberania alimentar, favorecendo principalmente também a comercialização de alimentos com base na agricultura familiar e na produção agroecológica. Então, cabe a nós, nessa organização de sociedade civil com participação do Estado, traçar essas estratégias, aconselhar o Gabinete da Presidência da República no sentido de estratégias que possam sanar o problema do mapa da fome que a gente tem hoje em larga escala no Brasil. Então, praticamente, a nossa tarefa é essa. E aí vai desde discutir políticas de aquisição de alimentos, do PAA, do PNAE, o Planapo, que é o Plano Nacional de Agroecologia. Então, todos esses elementos que envolvem produção de alimentos são uma tarefa do Conceia. E aí entra eu tentando lá dar uma causada também no Conceia, que não existe a possibilidade de uma família pobre ter segurança alimentar enquanto ela pagar um aluguel.
Porque a gente sabe que Florianópolis tem um aluguel mais caro, um dos mais caros do Brasil, e também uma das cestas básicas mais caras do Brasil. Então, o trabalhador hoje em Florianópolis está num dilema, está num divisor de águas. Ou ele paga aluguel, ou ele se alimenta. Então, também é tarefa do Conselho levar a problemática da falta de habitação para a questão de dentro do governo. Porque não adianta a gente criar várias políticas de aquisição e distribuição de alimentos, enquanto é mais interessante comer um miojo do que comprar um pimentão orgânico, pela questão da facilidade, da praticidade e do valor também do alimento. Então, tem muita coisa que o Conselho pode fazer e estamos tentando puxar isso. É pesado, né, cara? Aí o cara quando entra esse assunto, o cara para pensar, né? Lembra, pô, salário mínimo, os caras cobram um salário mínimo num kitnet, cara. E é o valor de uma cesta básica, R$ 716. Como é que sobrevive? E aí o salário mínimo é 1.400, vai mais 700 para o aluguel, um aluguel mequetrefe. Tu paga uma pensãozinha, acabou. Ou não vai pra cadeia. Vai preso. Fácil. Vai preso, porque pensão vai preso e tem que ir mesmo, né? Não, é um absurdo. Daí o Fábio já levanta essa questão que consegue ir muito além, né, Fábio? E a questão tu fala da questão do orgânico, do agroecológico, quando se encontra, quando consegue, além de militante, ativista, na luta pela terra, na luta pela moradia, na luta pelo direito, que inclusive é constitucional, ou deveria ser, porque está na Constituição, né? Como se encontra essa história do orgânico, do agroecológico, do alimento saudável com a tua história? Olha, Daniel, aí você pegou num ponto complicado para mim. Minha mãe estiver assistindo, ela vai atestar. Eu até vim para Florianópolis, eu era aquela criança que não comia nem salada, né? Tinha uma dificuldade enorme de alimentação. Então, o vir morar sozinho também foi um grande desafio de compreender a importância de uma alimentação saudável. Porque antes eu podia ficar doente, né? Que mamãe cuidava. Mas agora, morando sozinho, o cara precisa passar a se cuidar. E aí vai compreendendo a importância de uma alimentação saudável. E a gente está cada vez mais no fast food, cada vez mais nos embutidos. É câncer para todo lado. Então, acho que o curso de agronomia de Florianópolis, ele tem no seu currículo um apelo muito forte para a agroecologia. E acho que isso foi, né, um grande elemento para impulsionar a gente para se aproximar dessa pauta. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante trazer, que é diferenciar um pouquinho o orgânico do agroecológico, né? Porque são termos que até dentro da esquerda também está em disputa. Porque a gente pode ter uma produção orgânica com exploração de mão de obra, a gente pode ter uma produção orgânica, né, com machismo exagerado dentro do campo, a gente pode ter uma produção orgânica com exploração, né, de mão de obra infantil. Enfim, o orgânico ele não traz o aparato social, né, o aparato ambiental, enquanto que o agroecológico traz isso. A gente, na produção agroecológica, onde a gente tivesse que contratar uma mão de obra do qual tem exploração de mais-valia ali, isso não é agroecológico. A gente botando uma criança de 13 anos para trabalhar na enxada em vez de estar indo na escola, isso não é agroecológico. Então, essa distinção é fundamental também para esclarecer que a pauta dos alimentos saudáveis vai muito além do que a não utilização do veneno. Né? Não é só tirar o veneno, a gente precisa reavaliar nossas relações sociais. A gente fala muito que a gente precisa, né, mudar nossa forma de conviver, de ser mais coletivo, mais solidário, menos competitivo. E para isso a gente tem que modificar nossas relações de trabalho. E a Comuna Marildo consegue fazer isso a partir do trabalho coletivo, das decisões de forma horizontal, né, das assembleias ali para tomada de decisões. A gente cria um ambiente onde todos são iguais, o trabalho é repartido da mesma forma e o que tem mais peso é o tempo de trabalho. Não importa se tu trabalha de forma administrativa e tu trabalha batendo canteiro na enxada. 1 hora aqui vale a mesma coisa que 1 hora lá. Tem uma vaga lá. Pois é, no assentamento não tem mais vaga, porque ele é fechado para a quantidade de famílias. Mas a gente está organizando outras lutas, então vamos manter contatos. Mas que bacana, mas entendeu bem, assim, 1 hora vale a hora de trabalho, né? A hora de trabalho de dedicação. Mas bem bacana, eu não tinha também, quem está nos assistindo também não tinha talvez essa projeção do que é agroecológico, o que é orgânico, né? Porque talvez o alimento saudável, como tu falou, né? Ele não engloba tanto esse ambiente que a agroecologia engloba, né? Mas, Fábio, além dessa militância em relação ao direito à moradia, à alimentação saudável, o Fábio também
além de vir aqui no podcast, aqui nos ensinar um pouco, né, lá aqui no Sindaço Podcast, não se esqueça, se inscreva, curta, comenta, compartilha, manda pergunta. O Fábio também milita, também é professor, nos ensina aqui e também ensina lá no Quilombo, né, no Quilombo Vidal Martins, é isso? Isso, Daniel, mas eu só prefiro trocar o adjetivo ensinar pela troca, né? Porque eu acho que a cada momento que a gente cria um ambiente de diálogo, a gente está compartilhando e trocando saberes. Tá aí uma coisa também que a gente aprende muito lá nesse ambiente do Quilombo Vidal Martins, que é justamente o valor que tem a oralidade e o conhecimento ancestral de cada indivíduo. A gente chama as pessoas muito de alunos quando a gente está no ambiente escolar. Sim. E lá a gente faz questão de bater na tecla de chamar de estudantes. Porque, para quem não sabe, aluno, né, vem do grego do sem luz. Né? Aí tu pega uma criança que te coloca como referência, que você é o professor, e você olha para ela e fala, viu, você é um ser sem luz. Isso é um absurdo, né? Isso esvazia todo um acúmulo de saber que tem aquela pessoa, por mais que ainda com pouco tempo de vida. Então a gente não gosta muito do termo aluno, chama de estudante. Mas o Quilombo Vidal Martins, para quem não sabe, é o primeiro quilombo urbano do estado de Santa Catarina. Já foi todo legitimado pela Palmares, já foi legitimado pelo INCRA, já foi feito o relatório técnico ambiental e social, que é o RTID. Então tá tudo organizado, tudo legitimado pela lei, né, com base na Constituição. A única coisa que falta agora é a titulação do nosso governador Jorginho, que a gente tem tido muita dificuldade de fazer esse diálogo. Faça esse apelo aí, né, não para o Jorginho, que a gente sabe que não vai vir dali, mas para a companheirada que nos assiste mesmo, porque assim como a luta por reforma agrária é uma luta de todos, assim como a luta pela mobilização sindical, o direito a se sindicalizar, a ter essa estrutura autônoma, profissional, é um trabalho de todos. Também a luta por titulação das terras tradicionais, indígenas e quilombolas, também é uma luta de todos. A gente tem que parar de fazer com que, é o que a gente fala que é a pós-modernidade. Cada um está pegando o seu problema identitário, específico e se fragmentando. Está na hora da gente começar a se olhar de novo enquanto classe, enquanto categoria e criar um movimento de unidade. Então, é tarefa de todos pautar a moradia, pautar alimento saudável, pautar terra indígena e pautar a organização sindical. É tarefa de todos têm que vir para a luta, né? Quilombo, onde é que fica o Quilombo Vidal Martins? Para quem não sabe, o Quilombo Vidal Martins fica ali na estrada João Galberto Soares, que é o caminho que faz da Barra da Lagoa para o Rio Vermelho. Atualmente eles estão em retomada de seu território, que é fundamental. Nós, Sem Terra, fazemos ocupação. O movimento quilombola indígena faz retomada de território. Então é um pouquinho diferente. Hoje eles estão retomando seu território, já estão há 3 anos ali na área do camping do Rio Vermelho. E estamos nesse processo, né, de reivindicação do território. Ali eles fazem um trabalho magnífico. Tem uma escola que funciona dentro do território, que é a unidade descentralizada, que é via Seja, né, para jovens e adultos. Temos 5 projetos incríveis sendo construídos lá, permanentes, que é a horta, o viveiro de mudas, que a gente está fazendo uma recomposição florestal ali, daquele monte de pinos, que é um absurdo. Projeto de compostagem, projeto de aquilombamento, que é fundamental, que é o acolhimento. De onde surge? Olha, eu acho que isso daí dá um podcast enorme para um outro momento, né? Mas aquilo ali foi uma tentativa de ocupação no próprio período da ditadura militar, né, de fazer um investimento com produção de celulose e madeira. Então foram arrancadas as dunas, planado, feito mais de 40 quilômetros de garantia de escoamento de água, porque ali era uma região de extremo banhado, e plantado aquele pinos, dizendo que era um mecanismo para segurar as dunas. A gente sabe que segura as dunas é restinga, não é pinos. Essas árvores sugam água para caramba. Sugam água, danificam o solo, não seguram a restinga, não cumpre a função ambiental daquele território, porque, por exemplo, tem animais que são endêmicos da região, endêmica é que só tem ali, né? Tem um lagartinho de praia que só existe aqui nessa nossa região litorânea de Florianópolis. E com aquela inserção dos pinos ali, todo aquele cultivo exótico, a gente vai perdendo a possibilidade de ter essas espécies endêmicas que têm um reflexo na cadeia trófica que se repercute, né, em grande escala. Então, garantir a readequação daquele ambiente com espécies nativas, que é o que a gente vem fazendo, graças
ao Quilombo Vidal Martins é um trabalho fundamental para a própria preservação e recuperação do território. O Juan fez a pergunta que eu tinha para fazer. Eu passo ali e eu pergunto, mas como? Às vezes, que aula, né? Eu já cheguei a olhar para uma árvore daquela lá, Juan, e perguntar, mas como que tu veio parar aqui? Até de nativo mesmo que não sabe. Não sabe. A história. E acha que é bonito, né? Floresta de uma espécie só. Aí não é floresta, é monocultivo, né? É monocultivo. Inclusive, a gente tem colega, eu sou da Epagre, a gente tem alguns colegas agrônomos que falam, tem muito cultivo lá na região do Planalto também em relação a pinos, que aquilo é um deserto verde, né? Porque onde tem pinos, nada dá embaixo. Não dá nada embaixo. A não ser aqueles cogumelos do Mário e samambaia. Fora isso, não vem nada, né? Mas eu vou, só para dar uma cutucada também, Daniel, se me permite, eu não gosto de cair muito na romantização da esquerda, principalmente dessa área da agronomia, né? Que é o discurso, monocultivo. Monocultivo é horrível. Eu acho que a gente precisa definir monocultivo até para poder fazer o enfrentamento ao agronegócio. O monocultivo se torna um problema a partir do momento que ele não consegue garantir o equilíbrio socioambiental e ecológico daquele quadrante. Então, se a gente consegue, por exemplo, ter 100 hectares só de milho, mas garantindo os corredores ecológicos, a fauna e a flora, o equilíbrio daquele ambiente ecossistêmico, o monocultivo deixa de ser um problema. Agora, a partir do momento que esse monocultivo cresce demais e impede a recomposição, o equilíbrio desse ecossistema, aí o monocultivo se torna um problema, que é o que a gente tem em grande escala no agronegócio. E aí o que acontece no agro é pop, né? E Floripa Sustentável, como é que tá esse projeto? Olha, o Floripa Sustentável, Que na desafio, verdade, né? não é um projeto nosso, né? Mas é uma temática do qual a gente vem tentando se inserir, justamente porque a gente tem visto um vazio muito grande dentro dessa discussão. Porque muito se pauta Floripa sustentável, mas não se pauta sustentável para quem? Porque exatamente. Tem cada vez gente pautando mais ciclovias, a importância de reduzir tarifas, né, a importância da questão do saneamento, dos esgotos, mas ninguém fala que cada vez mais Floripa, a gente está sofrendo um processo de gentrificação, que é o quê? Que é colocar um monte de gente rica aqui e botar todo mundo que é pobre para fora. Antigamente a gente ainda tinha os morros ocupados pelas periferias. Hoje, o capital imobiliário está tentando se apropriar até dos morros nas periferias, entendendo que são locais de interesse imobiliário, principalmente de questão turística. Então, a nossa tarefa tem sido levar essa discussão do sustentável para quem? Tá na hora da gente voltar a utilizar o ser humano como parte do ambiente, como parte da natureza. Então, quando falar de sustentável... Não, para resumir, não dá para falar de uma Florianópolis sustentável enquanto a gente tiver 30 mil famílias sem moradia nesse estado. Não dá para falar de Floripa sustentável e ficar criando ciclovias enquanto a gente tem uma enorme parcela da população sem condição de comprar uma bicicleta. Não dá para falar de Floripa sustentável enquanto as pessoas estão falando de baixar a tarifa do ônibus, mas a gente tem condição de ter uma tarifa zero, já tem 5 municípios no estado de Santa Catarina, e as pessoas não têm condição de pagar um ônibus aqui. Então, Floripa sustentável é incorporar a camada mais baixa da população no acesso à cidade, o direito à cidade. Imagina você pagar R$6 para fazer 4 quilômetros de ônibus, cara. R$6. E de volta. Não, se tu sai de... Se você vir do continente para... Só para vir. Para ilha, não tem esse 6 pisos. Não, e a mobilidade. Se tu sai de São José, tu tem que vir até Florianópolis para subir para Palhoça. Porque a mobilidade não faz uma ligação direta ali. Não, então é um absurdo. Dependendo do horário, leva 2 horas para fazer 4 quilômetros. Né? Trabalha 8, 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar, já fechou 12. Aí dorme 6, mal, sobrou 3 horinhas de vida. Temos que parar de naturalizar também essa jornada de trabalho, onde 6 dias a gente se dedica ao capital e 1 dia a gente se dedica para a nossa vida. Está na hora de mudar essa estrutura. E hoje o capitalismo tem desenvolvido, em termos de forças produtivas, quantidade de matéria-prima, tecnologia desenvolvida, a capacidade de manter um parque industrial produtivo e reduzir a exploração na jornada de trabalho.
Vamos voltar a pautar isso nos sindicatos. Hashtag 30 horas. 30 horas. A gente tem que ter vida. A gente, como já. Agora, já que eu citei Zé Ramalho, vou citar Titãs também. A gente não quer só comida, né? Perfeito. A gente também é cidadão. A gente quer vocês aqui, Titãs. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. E você também, Zé Ramalho. Mas, Fábio, que delícia, quanto aprendizado, né? Mas assim, ó, diante de tanta informação, eu acho que eu até vou me intitular o aluno, né? Realmente, assim, que eu estou aprendendo bastante hoje aqui. Fábio, então, fica o convite para participar de outras conversas, né? Em termos de projetos, agora, além desse da questão da alimentação sustentável que a Comuna já proporciona para o pessoal de urbano, tem alguma outra para a população urbana? Tem alguma outra proposta da Comuna para a gente compartilhar, que deve ser divulgado? Olha, uma coisa que a gente construiu recentemente agora, que ainda está germinando, é o nosso Instituto de Formação Popular Caeté, que tínhamos esse sonho já há muito tempo, finalmente conseguimos construir agora, fundar um Instituto de Formação Popular que tem como foco formar lideranças, principalmente das periferias, das comunidades, no quesito dos direitos humanos, direitos constitucionais, possibilidade de se organizar, né, construir retórica, aprender a dialogar com a população, porque é um elemento que é fundamental. As pessoas, elas se sentem incapazes, elas veem um discurso bonito, elas olham e falam, ai, que lindo, mas elas nunca se veem naquele potencial. E um sonho nosso é justamente mostrar que cada um tem a capacidade de se tornar uma grande liderança, né? Todos somos líderes, e com isso talvez a gente consiga diminuir esse movimento de rebanho que existe, onde tem que ter sempre uma personificação ali para nos levar à vitória, né? Não, pelo contrário, quando todos nós nos vermos como líderes, aí sim a gente consegue caminhar ombro a ombro para construir um processo de transformação, um processo revolucionário. Então esse é um projeto que está começando agora, ainda não temos muito o que divulgar, mas, né, não percam os próximos episódios. Já vamos ter temas, inclusive, para estar divulgando aqui no nosso podcast, né? Bom, então Fábio, hoje é um tempo um pouquinho mais curto, depois a gente tem mais alguns compromissos, mas assim, agradeço a tua vinda aqui para compartilhar também essas experiências, essas vivências, nos ensinar bastante, né? Que toda a nossa base que representada que está nos assistindo também tem um pouco de sede de saber o que acontece dentro, inclusive, dos movimentos sociais, dentro dos movimentos populares, que o assentamento Amarildo é um movimento legitimamente popular, né? Inclusive, vem algumas ondas, inclusive até que acontece lá em Brasília, CPIs para criminalizar esses tipos de movimentos. Daí, quando a gente tem esses espaços para mostrar o que realmente acontece, o que realmente de fato existe dentro dessas comunidades, a gente não pode perder essas oportunidades de estar mostrando. Mais um forte abraço, considerações para a gente encaminhar. Então, uma mensagem final? Bora lá. Eu diria o seguinte, Daniel, já é esclarecido, talvez principalmente para o nosso público, que a luta por reforma agrária não só é legítima, como ela vem exclusivamente no sentido de fazer valer a lei. Se a lei fosse cumprida, não existiria movimento social de luta por reforma agrária, porque está na Constituição a realização da reforma agrária. E aí passa um apelo para o conjunto da companheirada que nos escuta, que nos assiste, que todo mundo tem a possibilidade de contribuir para a luta por reforma agrária no Brasil, que ainda hoje é crucial para resolver, em grande parcela, os problemas da desigualdade social que a gente tem no nosso país. Então, seja aonde estiver, é fundamental que a gente se una pela questão da reforma agrária. Temos só 8% da população no meio rural hoje. Então, se depender só de nós para resolver um problema estrutural do Brasil, a gente não vai ter essa capacidade. Então a gente conta com a companheirada do campo e da cidade para avançar junto na resolução desse problema estrutural que é a distribuição do território brasileiro. Fica a dica, o pessoal da cidade também, fica o convite para entrar nessa luta, inclusive o João Pedro Stede, ele deu a dica lá na CPI, né? Uhum. É simples, moçada, é simples. Vamos acabar com o MST? Vamos acabar com o MST. Faz reforma agrária. Acabou. Não tem mais motivo para ter o MST. Até você que tem raiva do MST, porque fica iludido por essas noticiazinhas de WhatsApp,
Vamos acabar com o MST. Vamos lá brigar por uma reforma agrária digna, justa nesse país, que Exatamente. a gente acaba com o movimento. É isso aí, né? Daniel, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Se puder chamar a gente mais vezes, a gente vai adorar também estar contribuindo. Vamos estar. Inclusive, nós vamos fazer até uma série do Assentamento Amarildo, que vai ser bem bacana. Tem bastante informação, bastante aprendizado. Pessoal que acompanhou até agora, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, curta, comenta, compartilha, manda pergunta pro Fábio. Para quem se interessou, quem é aqui de Florianópolis, quem nos assiste é do mundo inteiro, né? Porque a internet não tem mais fronteiras. Nós da base de Santa Catarina, os nossos representados assistem na base inteira, mas quem é aqui de Florianópolis, o Assentamento Amarildo oferece essas cestas agroecológicas. Aprendi hoje agroecológica, então esse aqui, no qual tem uma célula aqui no Sindasp a partir de semana que vem. Então entra lá no @Assentamento Comuna no Perfeito. Instagram, que você vai conseguir ter mais informações, falar com o Fábio, falar com o pessoal do assentamento lá. E é isso aí, um forte abraço e bom final de semana. Valeu, pessoal. Firme!